Coisa boa é ser feliz. Viva com saúde e faça acontecer. Oferecimento Prevencor, seu coração com carinho. Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso Momento Prevencor. E é com muita alegria que hoje eu falo diretamente do Prevencor, aqui com a doutora Luciene. E nós vamos hoje tratar de um assunto e ouvir algumas sugestões e esclarecimentos de um assunto muito diversificado, não é? Mas muito atual e que precisa mesmo de uma atenção especial. Nós vamos falar sobre o envelhecimento, as suas consequências e os desafios. Os seres humanos envelhecendo, vivendo mais. Mas será que a gente vive mais e vive melhor? Será que faz sentido viver mais se não for para viver melhor? A doutora Luciene vai falar para a gente sobre isso e até dar aquelas dicas, né, para quem quer ir mais longe, só que com mais qualidade de vida, não é, doutora? Tudo bem? Obrigada por nos receber aqui na sua clínica, no seu espaço, né, que para nós é sempre muito importante essa interatividade e principalmente ouvir as informações. Tudo bem? Tudo bem, eu queria te agradecer mais uma vez, né, a oportunidade da gente estar conversando sobre esse assunto que também é muito importante, porque a população de idosos está crescendo a cada década, né? Então realmente é uma população que nos impõe um maior cuidado daqui para frente, né? E, na verdade, para prevenir também, né? Porque nós caminhamos naturalmente, o envelhecimento é algo natural e as consequências desse envelhecimento, né, as consequências são naturais, mas a gente pode limitar um pouquinho mais, né, esses problemas para a gente ter um pouco mais de qualidade de vida. Então, para todos nós é importante prestar atenção nesse assunto. Sem dúvida, isso que você falou, eu acho que é o ponto mais importante, envelhecer com qualidade de vida, né? Isso tem como ser feito e a prevenção é ainda a única ferramenta que nós temos para que isso aconteça, né? Prevenindo, medicando, tratando e orientando antes da manifestação de uma doença mais grave, né? Com uma consequência mais grave para esse idoso, né? No caso específico, né, dos idosos, quando a gente pensa no coração, né, em todo esse sistema, que é uma máquina incrível que a gente sempre fala, mas no idoso, né, exige-se um cuidado ainda maior, principalmente para evitar os problemas e depois a reabilitação. Então vamos entender um pouquinho por que a situação é tão delicada, né, no caso dos idosos. O que acontece quando a gente vai envelhecendo que compromete mais a circulação e o funcionamento do nosso coração, né? Por quê? O que acontece com a gente? Assim, isso não tem dúvida de que no idoso as doenças cardiovasculares são o que mais matam, né? Aqui no nosso país, isso daí se você for pegar as estatísticas, o que mais mata ainda no idoso são as doenças cardiovasculares e dentro elas o infarto, né, agudo do miocárdio e o AVC, que é o derrame. Tá? Então, isso daí realmente não existe dúvida, né? Acima dos 70 anos, realmente a incidência do acometimento dessas doenças aumenta muito. Acima de 85 anos, aumenta ainda mais. Então, tem uma correlação, assim, bem que não tem dúvida entre o envelhecimento e a incidência dessas doenças. Então, eu sempre falo no consultório para o paciente que assim como a pele, o cabelo envelhece, o nosso coração, né, os nossos vasos, as nossas artérias também vão envelhecendo. Isso é esperado já, principalmente após os 70 anos de idade, tá? Então, a gente sabe que existe todo um enrijecimento vascular. Então, a parede do vaso, ela perde aquela complacência, aquela distensibilidade, né? Ela vai se aproximando como se fosse uma mangueira mesmo, que a gente vai jogar água num jardim, ela vai ficando mais rígida. É por isso que a pressão alta, a hipertensão arterial é tão comum, né, no idoso, tá? E a parede interna desses vasos, ela também vai envelhecendo, né? Então, existe todo um comprometimento dessa parede interna com um depósito maior de gordura, né, dentro dessa parede, levando à obstrução desses vasos. Por isso que aumenta o risco de infarto no coração e aumenta o risco do AVC, que é o derrame no cérebro, por comprometimento da circulação. A nível do coração, a gente tem realmente um comprometimento. O músculo cardíaco
ele passa a ficar mais enrijecido, menos complacente. Então o coração contrai, mas na hora que ele vai relaxar já tem um enrijecimento, uma dificuldade no relaxamento desse coração. As válvulas dentro do coração também começam a apresentar algum grau de comprometimento, né? Calcificações nas válvulas. E aí essas válvulas já também não apresentam aquele funcionamento adequado, né? Aquela passagem do sangue dentro do coração através das válvulas já não flui de uma maneira também totalmente normal. Então, assim, a gente sabe que existe esse comprometimento do coração, existe um comprometimento da circulação, e lembrar que esses idosos, como eles estão vivendo mais, eles vão apresentar outros fatores de risco que vão agravar ainda mais todo esse quadro, né? Então, assim, esses idosos, assim como está aumentando o número de idosos, o número de hipertensos, o número de infartos, de diabéticos também, né? Então, como a população está cada vez mais obesa, mais sedentária, a gente tem aí o diabetes também para comprometer ainda mais todo esse sistema circulatório e comprometer todo o coração, essa parte da musculatura do coração também, né? Então, todos esses problemas acontecem naturalmente. Isso pensando num paciente que tenha se cuidado durante a vida, então ele já vai sofrer as consequências do envelhecimento. Imagine aquele, né, paciente que não se cuidou. Quer dizer, essa tendência de envelhecimento da população pode até não ser tão válida, né? Porque se nós continuarmos com esses hábitos tão ruins, será que a gente vai conseguir chegar, né, a essa faixa etária com mais de 70 anos? Isso que você falou é interessante. Por exemplo, quando eu estou fazendo um eco, aquele ultrassom do coração num idoso, vamos colocar um idoso saudável, que não tem tanto fator de risco, né? A gente, quando parte para fazer um exame do idoso, a gente já espera algumas alterações decorrentes do envelhecimento, né? Então, você já espera realmente no ecocardiograma essas alterações do relaxamento do coração, algum grau de comprometimento das válvulas, que é comum no envelhecimento. Então, aí você me fala se eu associar fatores de risco a esse paciente. Aí, com certeza, eu espero um grau de acometimento maior, né? Então, quanto mais fator de risco, pior são esses comprometimentos cardíacos e do sistema circulatório como um todo. E aí, o que a gente sempre fala no teu programa da atividade física, né? A atividade física, ela é muito importante em todas as faixas etárias, inclusive no idoso, né? Então, a gente sabe que para o idoso, o bem físico e mental da atividade física é muito grande, né? Então, essa preocupação de envelhecer com qualidade de vida é o que você está falando, né? Se a gente não tiver hábitos saudáveis durante a vida toda, se você não tiver tomar cuidado com peso, com atividade física, em controlar os teus fatores de risco, né? O estresse. Então, se você não controlar, não tentar realmente manter hábitos de vida saudáveis e esses fatores de riscos que vão aparecendo controlados, a gente fica difícil chegar numa idade acima de 70 anos, 75 anos, com uma qualidade de vida não comprometida. Realmente é um paradoxo, né? Nós temos condições, a medicina evolui muito, né? Fazendo o diagnóstico precoce na medida do possível, porque vocês estão aqui para isso, mas em contrapartida não existe essa resistência, não é? De todos nós, de um modo geral, mulheres, homens, né? Os adolescentes a gente já percebe. Então é um dilema que a gente enfrenta e vai enfrentar daqui para frente. Agora, aspectos emocionais também são outros pontos importantíssimos, né? Porque a gente percebe uma sociedade cada vez mais agitada, estressada, e o idoso que consegue chegar, né, acima de 70 anos, ultrapassar esse limite, ele também muitas vezes quer viver num ritmo que não é tão equilibrado. Então, acho que a sociedade toda está muito agitada, né? E isso pode comprometer a saúde de todo mundo, se a gente for pensar em cada caso. Eu acho que, além de tudo isso que você está colocando, um outro ponto que a gente tem que colocar, salientar, é o seguinte: a população ela está envelhecendo, né?
rapidamente, tá? Assim, o número de idosos está crescendo rapidamente. E será que a nossa sociedade está preparada para acolher esses idosos? Porque esse lado emocional é importante. Porque o idoso, ele tem as suas limitações, tanto físicas como mentais, né? Então, a parte osteomuscular já tem um certo comprometimento, eles já não são tão ágeis, tanto na fala como no pensamento, na memória, né? A gente sabe que existe a demência senil. Então, será que nós estamos preparados para acolher esses idosos, né? Onde começam a aparecer os casos de isolamento, de depressão, né? Aquele idoso que ele se isola da sociedade, né? Porque realmente ainda nós precisamos aprender a lidar melhor com esses idosos, respeitá-los mais, né? Então, esse é um outro problema, esse isolamento da sociedade, né? Então, nós temos que preparar-nos para trazer esse idoso para dentro da sociedade, estimular esse idoso a participar de atividades físicas, de jogos, estimulação de um modo geral, né? Então, aulas de dança de salão, é por isso que esse trabalho em cima da terceira idade eu acho que é de extrema importância. E esse convívio, né, como a doutora está colocando, faz com que o idoso se sinta parte, integrante ainda de um mundo, né, que muitas vezes ele nem reconhece, porque a mudança é tão grande, a dinâmica é muito grande, né, e essa é uma questão mesmo muito delicada que a gente precisa levar em consideração, porque senão, por mais que ele tenha saúde, tenha se cuidado até esse momento da vida dele, ele pode sofrer e depois ter consequências, né, doenças, que são consequências da depressão mesmo, né? Do isolamento. Então, não faz muito sentido, mais uma vez, se a gente se cuidar e depois chegar lá na frente e não se encontrar naquele espaço, não tiver o apoio. Então, são vários tópicos, né, que a gente tem que refletir. Eu acho que é isso aí, né? A parte emocional ela é tão importante quanto a parte física, né? Uma coisa que eu queria, assim, deixar também, assim, como um cuidado para o idoso, em relação a sintomas, né? Por exemplo, nós, na faixa etária que nós estamos, geralmente a manifestação de um infarto, ela tem aquelas características bem típicas mesmo, né? Aquela dor no peito típica, que o indivíduo começa a suar frio, ter náusea, fica pálido e leva esse indivíduo jovem a procurar um pronto atendimento. No idoso, principalmente nas mulheres, né, acima de 70 anos, esses sintomas, essa manifestação clínica, ela já não é tão evidente. Então, o idoso, ele pode ter um infarto agudo do miocárdio sem apresentar esses sintomas clássicos, né? Então, para o idoso, eu deixo sempre um alerta, né? Uma falta de ar que antes não tinha, né? De repente, aquele idoso que sempre foi ativo, ele passa a ter uma queda do estado geral, né? Uma sonolência, uma fraqueza, uma angústia, uma sensação de falta de ar, de náusea, vômito. Às vezes, o infarto ele pode se manifestar de uma forma diferente do que aquela clássica dor no peito que os indivíduos mais jovens apresentam. Então, assim, um idoso que de repente fazia a tua caminhada, né, e passa a andar o mesmo percurso e ter um cansaço exagerado, uma falta de ar que antes não tinha, isso pode ser um sintoma de doença coronariana. Lembrando que no idoso, principalmente acima de 75 anos, é extremamente comum a presença de obstrução de coronária, de placas de acometimento no interior desses vasos que levam o sangue para o músculo do nosso coração. Então, assim, não esperar no idoso, principalmente na mulher idosa, aquela manifestação clássica de dor, e sim, se tiver alguma alteração, uma queda do estado geral, o idoso não está respondendo da forma como ele vinha respondendo, procura um atendimento, vamos investigar, que pode ser uma manifestação de uma doença ou cardio
ou cérebro vascular. Então esse recado é importante principalmente para a família, para os cuidadores, né, para quem está ali ao redor, para ficarem atentos e manterem essa agenda de consultas mais frequentes, não é? Porque geralmente quem consegue se organizar vem uma vez por ano para fazer uma prevenção, um check-up. Nesses casos, então, as consultas são mais frequentes e a prestar atenção mesmo nesses detalhes, né? Porque eles geralmente não vão querer assumir que estão sentindo algo diferente ou não querem falar para não atrapalhar a família, tem toda essa questão também. Então, nós temos que ficar de olho para ver se tem um comportamento diferente. Ou então eles se acostumam com os sintomas, né? Como existe aquela limitação do próprio idoso, né, de não realizar muita atividade física, ou se faz alguma atividade não é de uma forma muito intensa, eles acham que aquele cansaço é normal, né? E não, se mudar alguma coisa é importante estar sendo avaliado, né? E nessa prevenção, nessa consulta que tem que ter já uma rotina, uma frequência um pouco maior, tem alguns exames que são de extrema importância, né? Tem a ultrassom de carótidas, que dá para a gente ver se tem comprometimento no interior do vaso, com obstrução, a passagem do fluxo de sangue que vai para o cérebro, que é um exame extremamente simples e fácil de ser realizado, né? E que pode ser feito de uma forma bem tranquila. E o ecoestresse, que a gente sempre fala, né? Que os idosos que fazem atividade física, eles conseguem andar na esteira e também tem a outra forma de estar realizando sem ter que andar na esteira. Então, assim, são exames que são tranquilos, que não são invasivos e que nos dá muitas informações quanto à prevenção dessas doenças que são muito frequentes no idoso. Bem, doutora, aproveitando a oportunidade, rapidamente antes de encerrar, recentemente houve uma mobilização, né, na sociedade toda para o combate e prevenção do AVC, do acidente vascular cerebral. E sempre chama a atenção quando associam o AVC ao coração. Então, para a gente entender um pouquinho, né, por que existe essa ligação e o que acontece na prática, né, para relacionar o AVC ao coração. A causa do AVC, o AVC nós temos dois tipos, né? O isquêmico e o hemorrágico. O mais comum é o isquêmico. E a causa mais comum no idoso ainda continua sendo a hipertensão arterial, né? Mas existe no coração uma arritmia que é muito frequente no idoso, que é a arritmia mais frequente acima dos 65 anos, que é a fibrilação atrial. Essa fibrilação atrial, ela se dá muitas vezes pelo próprio envelhecimento mesmo do coração. A gente tem um aumento da cavidade do coração, do átrio, né? E esse aumento desse átrio acaba precipitando uma maior incidência dessas arritmias. Nesse caso da fibrilação atrial, você pode ter o quê? A presença de coágulo dentro do coração, aumenta o risco de formar coágulos no interior do coração. Esse coágulo ele pode se desprender do interior do coração e até a região do cérebro e provocar o acidente vascular cerebral, que é o derrame isquêmico, né? Que leva muitas vezes à incapacitação e com consequências terríveis, né? Então, assim, além da hipertensão arterial, eu diria para você que o que me chama a atenção seria essa arritmia, que é muito frequente nessa faixa etária e que tem como ser medicado, e as medicações, elas diminuem muito o risco disso acontecer. Então, assim, uma vez diagnosticado essa arritmia, a gente tem como medicar o paciente e diminuir o risco de acontecer esse AVC, sendo que o AVC em pacientes que têm fibrilação atrial, o risco é muito maior do que em quem não apresenta essa arritmia. Os sintomas, no caso, são os mesmos, não é, do AVC? O paciente não apresenta palpitações, né? Porque quando eu tenho uma arritmia, quando o coração passa a bater fora do ritmo normal, um dos sintomas seria palpitações, né? O paciente sente o coração bater de uma forma mais rápida, irregular, descompassada, né? Mas nem sempre isso acontece. Da mesma forma como no infarto, às vezes o idoso não sente a dor no peito como manifestação da doença, durante a presença dessa arritmia, às vezes ela pode se manifestar como uma falta de ar súbita, um cansaço que não existia, uma dinamia, um mal-estar inespecífico,
uma coisa ruim. Então, assim, às vezes, eu me lembro que quando eu trabalhava no pronto-socorro lá do HC, eu dei plantão muitos anos no HC, e por várias vezes o paciente chegava com uma sensação inespecífica de mal-estar, ou às vezes com falta de ar, e você monitorizava, fazia o eletro, estava com uma fibrilação atrial, com uma frequência cardíaca extremamente alta, 180, 190, e ele não referia a palpitação como a manifestação do sintoma, né? Então é interessante isso, você tem que, na realidade, sentir que existe algo de novo nesse idoso que antes ele não apresentava e realmente pesquisar, antes de mais nada, as doenças que são mais comuns, que seria a fibrilação atrial e a doença coronariana, né? Eu acho que não dá para afastar a doença, você não deve esperar o idoso apresentar dor no peito para você suspeitar desse tipo de doença. Eu acho que a única maneira ainda assim é tentar manter hábitos de vida saudáveis e, se você tiver fator de risco, tentar controlá-los o máximo possível. Se eu sou hipertenso, manter minha pressão extremamente controlada, ou diabético, o paciente que tem colesterol alto, o indivíduo tabagista que tem que parar de fumar, o obeso que tem que tentar emagrecer. Então, assim, é a única forma, né? Eu vou tentar manter hábitos de vida saudáveis, os meus fatores de riscos controlados e avaliação médica periódica. Eu acho que não tem como a gente fugir disso por enquanto, a não ser que apareça alguma coisa no futuro que venha nos ajudar, mas por enquanto eu acho que isso é o suficiente e dá certo. E querer viver, porque quem quer viver, se cuida. É isso aí, gostar de si próprio, né? Obrigada, doutora, mais uma vez. Muito bom poder conversar, esclarecer essas dúvidas, né? E orientar sempre a nossa população para que a gente consiga encontrar um equilíbrio, e com essa orientação é sempre melhor. A gente fica mais esclarecido. Obrigada, viu? Nada, o agradecimento, como sempre, é meu. E obrigada por mais essa oportunidade também, tá bom? Até a próxima. Sem dúvida. Muito bem, você continue acompanhando a nossa programação e lembre-se, você quer viver, gosta da sua vida, então tem que se cuidar, não tem outro caminho. Saúde para todos nós.